enviando uma palavra para o seu coração. Então, eu vou ler um versículo que está lá no livro de Josué. Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8, versículo 1. Irmãos, eu já preguei sobre esse texto não sei quantas vezes na minha vida. Mas Deus falou comigo de uma maneira tão simples. A percepção de declarações que são feitas por Deus ao seu servo Josué. E o meu sentimento, né, é que você, tome esta palavra tanto para você, que você pudesse, eu uso a NVI, que você pudesse escrever assim: e disse o Senhor a Miguel. Que você colocasse o seu nome, né? Estou dizendo para você riscar a Bíblia, não. Mas que você realmente se apossasse dessa palavra. Que você se colocasse diante de Deus nesta noite, nesta hora, como se Deus estivesse falando para você, como eu creio, Ele está e Ele vai falar. Diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Amém. Pai, fala conosco, Pai, através desta palavra. Que esta noite se traduza, esse tempo se traduza num tempo de libertação, num tempo de transformação, num tempo de restauração nas nossas vidas, ó Pai. Que cada um dos meus irmãos que aqui estão, ao ouvir esta palavra, que eles se percebam e se sintam como se só eles estivessem aqui, nesse lugar. E pelo que o Senhor tem feito, está fazendo, vai fazer, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu acredito que a maioria de vocês que tem renda, salário, alguns meses atrás fizeram uma declaração para o governo. E a nossa declaração de renda compreendem duas coisas. Compreendem o salário, os valores que nós recebemos, ou do trabalho, ou da pensão, ou da aposentadoria, ou do aluguel. O governo quer saber tudo sobre você. O governo quer participar. E também está lá no nosso imposto de renda a nossa declaração de bens. As coisas que nós temos. Eu fiquei pensando sobre isso. O que eu tenho? Então, se eu quiser saber, e não é uma coisa complicada, para mim pelo menos, saber o que eu tenho materialmente, né? A minha declaração de bens, sei lá, tem meia dúzia de linhas, né? A minha declaração de bens não são folhas e folhas, não. Então, rapidamente, eu sei o que eu tenho de bens materiais e quanto esses bens representam, não é? Mas eu fui para outro lado porque nós, com muita frequência, vamos falando das coisas que nós temos, mas dentro de nós. A gente está sempre dizendo do que a gente tem. E eu fui despertado para isso porque o Senhor disse para Josué assim: não tenha medo. Não tenha medo. Talvez você não saiba, ou talvez você não percebeu, que você pode, deve e precisa decidir sobre isso.
Se Deus diz para mim, não tenha isso, é porque eu posso tomar uma decisão a respeito disso. Se Ele diz, não tenha, porque o Senhor não disse assim, Josué, eu retiro o medo de você. Josué, eu falo a você agora e eu estou retirando da sua vida esse medo de morrer no deserto, esse medo de não conseguir passar pela cidade de Ai, o medo de não conseguir resolver essa questão. Ele não diz isso, ele diz para Josué não ter. E aí eu fui pensando mais, as coisas que eu quero ter. As coisas que eu quero ter, geralmente, nós estamos muito presos às coisas que a gente quer ter. Poucos de nós lidam com as coisas que nós não queremos mais ter. E, às vezes, até as coisas materiais que você não quer mais ter, você, com facilidade, você se livra delas. Você dá para alguém, você doa. Vai ter bazar na igreja, que bom, vou trazer, não é? Aquele sapato, poxa, quando eu me casei em 1935, né? Que eu guardava com tanto carinho, tal. E aí você se livra, porque você não quer mais ter, possuir. Ou então, quando acontece alguma coisa, quando há uma fatalidade, uma dificuldade na nossa vida, aí a gente não quer mais morar naquele lugar. A gente quer agora, eu preciso sair daqui, eu quero me desfazer disso. Mas essa palavra, não tenha medo. E eu, quando fiquei pensando nisso ontem, eu falei assim, eu comecei a me olhar, Deus falou assim, não tenha medo. E parece que às vezes nós achamos que não é possível a gente tomar essa decisão. A gente até, está vendo, olha assim, como é que eu não vou ter medo? Como é que eu não vou ficar com medo no meu coração? Você não está vendo o que está acontecendo? Josué podia dizer, poxa, a gente foi lá em Ai, uma cidadezinha lá, Michuruca, mandamos lá uma tropa lá e morreu, mataram a gente lá, mataram uma porcentagem do povo, e agora? E agora como é que vai ser? Aí o Senhor continua falando com ele e disse assim, não se desanime. Aí minha cabeça também fui mais sacudido ontem com esse pensamento. E eu comecei a ver que a palavra do Senhor estava certinha. Nós dizemos que nós estamos desanimados pelos problemas, nós estamos desanimados pelas coisas que não deram certo, nós estamos desanimados porque nós fracassamos, mas Deus está dizendo para ele, Josué, não se desanime. E eu comecei a pensar que Deus está certo mesmo, Deus sempre está certo, né? Eu e você somos os maiores agentes do desânimo no nosso coração. Eu comecei a pensar sobre isso, que não é o problema que me desanima, é a maneira que eu lido com aquele problema, sou eu que abro a porta para o desânimo, sou eu que promovo, eu que começo a falar para mim mesmo, mas não adianta, olha aí, você fez tudo. Então por isso que o Senhor diz, não se desanime. Deus não fez com Josué o que eu já fiz com muitos irmãos da igreja. O que você fez, ô pastor, com muitos irmãos da igreja? Eu orei por eles, eu botei a mão na cabeça deles e falei assim, Senhor, eu repreendo esse desânimo. Que pretensão a minha. Eu repreendo esse desânimo. Deus não fez isso. Depois eu comecei a pensar sobre Jesus. Você não acha Jesus fazendo isso? Você não acha Jesus falando assim, poxa, você acha Jesus acusando-os no sentido positivo, né? De serem homens de pequena fé. Não é? Você acha Jesus dizendo assim, não fica preocupado. Olha, você vai lá me servir, vai lá fazer esse trabalho para mim, mas não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber. Não fica preocupado com as suas necessidades. Não deixa, vinde a mim todos vós que estão
por que Jesus não chamou os desanimados? Não é? É porque não se desanime. Não se desanime. Ô Antônio, ou Maria, ou Miguel, não se desanime. Mas Senhor, olha, o Senhor não viu lá a derrota. Não se desanime. Não se desanime, porque somos nós temos que mudar. Você precisa mudar. Você precisa mudar uma coisa na sua cabeça. Você precisa mudar um entendimento na sua cabeça. Você precisa enfrentar a maneira de não ter medo. Não é? E medo é um negócio tão interessante. Medo é um negócio interessante. Eu falei aqui que eu precisei arrancar uma raiz em cima do dente, uma raiz embaixo. Aí tive que botar lá, vou mandar fazer um dente para mim, botar aqui. Estou só aqui com os parafusos. Ainda tem que esperar não sei quanto tempo. E aí, eu quando fui fazer a extração e botar já, porque você tira o dente e já bota lá a porca, o parafuso. Eu falei assim, aqui é dentista ou é mecânico? Não, é dentista, então tá bom. O cara veio com chave de fenda, com chave de boca, lá na minha boca, ela botando os troços lá. Beleza. Mas quando eu falei do meu problema de coração, tal, o cirurgião lá, o dentista, começou a ficar com medo de mexer comigo. Olha, tal, o senhor tem que parar de tomar o remédio, tal, parar de tomar o remédio para afinar o sangue. Ah, o senhor operou? Eu operei, cara. Não vou nem abrir a minha camisa aqui, que eu estou todo navalhado, você vai ficar com medo de mim. E aí eu falei com o meu médico, o cardiologista, não precisa te separar não, Miguel, não precisa não. Você pode continuar tomando seu remédio, manda o dentista, se o dentista tiver qualquer dúvida. E o dentista estava muito preocupado, né? E ele estava lá, e eu estava lá. E ele falou para mim assim, ô bispo, o senhor não sabe como é que as pessoas têm medo desse procedimento, né? Ele falou, já atendi uma senhora, a pressão dela foi a 23, na hora que eu peguei a broquinha, furar lá o osso dela. Aí eu olhei para ele, ele está amarrado, rapaz, minha pressão não vai subir não. E foi ótimo. E quando eu pensei que ele ia começar, ele já tinha arrancado de um lado a raiz, que estava lá ainda, e já tinha furado. Isso aqui foi ótimo. E aí, a minha recuperação, várias recomendações, olha, e pá, ele me ligou, o senhor estava... Não, mas estou bem. Até ele deixou um ponto frouxo, o senhor volta daqui a 2 semanas para tirar o ponto. Eu já tirei o ponto em casa mesmo, porque o ponto soltou. Eu fiquei com aquela linha balançando aqui. Às vezes a cabeça da gente, o medo faz a gente morrer antes da hora. O medo é um negócio complicador. E a gente tem que entender que o medo não é Deus que dá. O medo, eu posso escolher, não vou ter medo. Né? Não foi o que o salmista fez? Qual é o compartilhamento do salmista? Não temerei mal nenhum, tchau e bênção. Não temerei mal nenhum. Não, ele pôde tomar essa decisão. E a pergunta é, por que a gente não toma? Por que você não diz assim, não temerei mal nenhum? Alguns de nós, a nossa mente virou já uma máquina de fabricar medo. Mas e se não sei o que lá? E se a pessoa não for? E se não sei o que não acontecer? Espera a coisa realmente acontecer, não é? E aí essa outra exortação, não desanime. É claro que a razão disso aqui foi um fracasso, uma situação que era para dar certo, deu errado, uma vitória que era para conseguir, virou uma derrota. E eu vou chover no molhado aqui, que todos nós sabemos, o fracasso faz parte da vida. Fracasso é o preço que pagamos pelo progresso.
fracasso, muitas vezes, é o preço que pagamos pelo crescimento. Por isso, nós precisamos aprender a viver com os erros num sentido e olhar para o fracasso sempre por um aspecto positivo. Eu sei que eu falando aqui é muito bonitinho. Eu sei que na prática, você olhar para o fracasso, dependendo do fracasso, por um olhar positivo, não é tão simples. Você tem um negócio, você dedicou a sua vida 20 anos e você vai à falência. E você perde tudo que você amealhou, construiu. Dizer para você, olhe por um lado positivo. Eu sei que é mais complicado, mas é isso que nós temos que fazer mesmo. Precisamos ser fortes diante dos insucessos. Ninguém precisa ser forte no sucesso, né? Na hora do sucesso. Você é forte antes. Você é forte no caminho. Você é forte na caminhada. Precisamos ser fortes no insucesso. Precisamos ser fortes no fracasso. Precisamos ser fortes na crise. Precisamos ser fortes no naufrágio. Salomão disse, se te mostras fraco no dia da angústia, do problema, do desencontro, tu nunca foi forte, tu nunca teve força nenhuma. A tua força é pequena, a tua força não dá. O famoso escritor, pastor norte-americano John Maxwell, ele disse a diferença entre as pessoas medianas, as pessoas que estão na média, e os empreendedores, é sua percepção e sua reação diante do fracasso. O que distingue uma pessoa mediana e uma pessoa que avança, que empreende, é como ela reage diante de um fracasso. Israel, após a grande vitória contra a poderosa Jericó, foi derrotada de forma humilhante pela cidade de Ai. Você pode ler a história toda no capítulo 7 de Josué. A causa da derrota coletiva foi o pecado de uma pessoa, foi o pecado de Acã. O pecado foi investigado, identificado, confessado, julgado e punido. Mas, ouça isso, mas Israel precisava continuar marchando, avançando, e Ai precisava ser enfrentado e derrotado. De vez em quando situações surgem e eu volto com esse meu pensamento. Aquela palavra que não é verdadeira, que nós dizemos assim, eu só queria entender por que eu tive esse prejuízo. Eu só queria entender por que eu quebrei. Porque eu sou dizimista, porque eu sempre ajudei as pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu só queria saber, só queria entender por que isso está acontecendo comigo. Eu só estou querendo entender por que eu fiquei com essa doença. Eu só quero entender qual é o lucro, por que eu tive essa queda, eu agora estou limitado. Eu só queria entender. Eu sempre digo, a gente não quer só entender. Na verdade, nós não somos sinceros com essa declaração. A gente quer mudança, a gente quer restauração. Eu não quero entender. Porque se a gente explicar, e aí, agora? Né? E agora? Você entendeu? Entendi. Então vai em paz. Não vai em paz. Porque a explicação não vai te satisfazer. Então, aqui, ó. Pronto. Perdeu. Aí, chama lá, reúne o povo, chama as famílias, toma as providências lá.
Poxa, caiu na família de Acã, chama esse povo para cá. Pá, foi mesmo Acã, cadê? Vai lá na tenda dele, pega lá o que ele ficou para ele. Pá. Então agora morre, engole, limpa, mata esse pessoal, remove. E agora? Pronto, já resolveu porque não deu certo. E agora? Israel, eu, Miguel, Antônio, Maria, José, precisa continuar marchando. E esse problema, e essa situação precisa ser enfrentada, tratada, e esse inimigo precisa ser vencido, ou restaurado, ou recuperado. Não importa quantos erros venhamos a cometer, ouça, o pior erro é não tentar outra vez. Acredita nisso. Não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você perdeu. O maior erro que você vai cometer não são os 3, os 4, o que você repete. O maior erro vai ser você não tentar mais uma vez. Gosto demais da frase desse Alexandre White, um escritor que diz assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. A vida vitoriosa, a vida cristã vitoriosa, porque alguns de nós têm uma imagem que a vida cristã vitoriosa é aquela que nada dá errado. Mesmo que a gente lê a Bíblia, mesmo que a gente já leu a Bíblia toda, e viu na vida de todo mundo como é que foi, mas a gente tem uma ideia que a vida vitoriosa é aquela vida que tudo dá certo, você nunca tem problema, você nunca tem falta de dinheiro, os seus filhos são todos perfeitos e maravilhosos, você nunca fica doente, você nunca espirra, você nunca tem nada. Essa é uma vida vitoriosa. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver que a vida vitoriosa é uma vida em todos os personagens que recomeçaram. Por isso que a gente acha lá o profeta Elias, o grande profeta. Ele não é chamado de grande profeta pela igreja, pelo povo, pelos hebreus, é por Deus. Não é? Você acha ele na caverna, fugindo, escondido, com medo. Hein? Pega um evangélico brasileiro da Paraíba, imagina. Vai lá visitar o Elias na caverna. Ô, vixe, homem frouxo, faço não. Testemunho com medo de mulher, sujeito. Com medo da ameaça de Jezabel. Rapaz, faz isso não, rapaz. Você está queimado. As pessoas vão pensar e vão saber que tu é cabra frouxo. Pois é, mas o profeta ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus, e recomeçou o seu trabalho, recomeçou o seu ministério. Vai, desce, unge fulano. Ainda não acabei, você ainda está tendo que fazer o que eu preciso que você faça. Então, o capítulo 8 nos ensina a transformar derrotas em vitória. Nesse capítulo 8, eu li o primeiro versículo. Nós aprendemos a recomeçar. Não sei se a palavra é boa, que eu coloquei aqui. De uma forma mais inteligente. De uma forma diferente. Mais inteligente. Então, para transformar fracassos em vitórias, nós precisamos de 3 atitudes. E eu, quando marquei essas coisas aqui, eu vi que eu tenho falhado. Então vamos lá. Primeira atitude que você precisa mudar, se você está enfrentando um fracasso, é precisamos nos animar no Senhor. É claro, bispo, é claro, mas na prática, muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós nos condicionamos a nos animar com aquilo que o cara que não é crente também se anima. Com a bênção.
Então, aí você tem um fracasso, você perde o emprego, aí você fala assim, como é que eu vou? Aí você tem que se animar, reanimar no Senhor. Mas nós falamos assim, não, eu só vou poder ficar animado quando uma porta de emprego se abrir. Quando eu receber um telegrama, um telefonema, um e-mail. Aí que eu vou ficar animado. Caramba, chegou. Então, e aí não chega, aí você nunca consegue se animar. E tudo que você faz para buscar esse ânimo não funciona, você fica mais desanimado. E aí, irmão, vamos lá? Já distribuí 1.500 currículos. Bagaça, tristeza. Então, disse o Senhor a Josué. Disse o Senhor a Josué. Nós precisamos aprender a buscar em Deus esse ânimo. A gente busca nas pessoas, a gente busca na nossa família, a gente busca nos amigos, a gente busca na igreja, busca no pastor. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos animar. Eu estou dizendo que para os fracassos da nossa vida, só em Deus você vai achar o ânimo que você precisa para não ter medo e para não ficar desanimado. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus no momento de oração? Já ouviu? Como é que foi, irmão? Você ouviu a voz de Deus. Como é que foi? Acabou tudo. Acabou o problema. Acabou o medo. Acabou a passividade. Acabou a preocupação. Você ouve a voz de Deus, você sai. É hoje, é agora, vamos lá. Que é isso? Aí você fala para alguém, fala para tua mulher que sabe os teus problemas. Tu vai lá. Que é isso? Oh. Aí a tua família fica perturbada, porque ela não ouviu a voz de Deus, você ouviu. Não é assim a nossa experiência? Então a minha pergunta é, por que diante dos fracassos a gente já teve essa experiência, por que a gente não vai se animar no Senhor novamente? Porque nós cometemos esse erro. Queremos vencer aquele fracasso, queremos nos libertar do desânimo, mas nós não vamos nos animar no Senhor. Nós procuramos fazer algo que eu tenho combatido aqui, com um jeitinho. A gente fala assim, não, eu estou precisando me distrair. Aí o sujeito está passando por maior tormento, ele vir para a casa de Deus, ao invés de vir para a casa do Senhor, dobrar joelho, levantar a mão, chamar todos os irmãos que ele conhece, fica no meio, manda todo mundo orar por você. Aí você vai, não, vou me distrair. Onde você vai? Não, eu estou precisando, eu vou assistir o jogo. Eu vou seguir o líder. Eu vou não sei o que lá. É porque eu estou precisando me distrair um pouco. Irmão, você está precisando se animar no Deus Todo-Poderoso. Mas a gente não faz isso. E não é de se estranhar que a gente continua com medo. E não é de estranhar que a gente continua sem iniciativa nenhuma. Prostrado. Andando cada vez mais devagar. E todos nós sabemos, por experiência própria, que todo fracasso gera desânimo. Gera desânimo quanto ao passado, não é? E gera medo com relação ao futuro. Todo problema, desencontro, fracasso, gera desânimo quanto ao passado, olha aí. E gera medo. Porque se fracassou, quem me garante que eu não vou fracassar de novo? Aí a gente começa a querer, não vou mais nisso, não vou mais fazer aquilo, não vou mais lutar, não vou mais orar. Vou cantar o corinho, deixa a vida me levar e vou embora. Todo fracasso gera desânimo. E a cura para isso é o ânimo e a força que vem de Deus. A força e o ânimo
que vem de Deus. Nas derrotas e nos fracassos da vida, precisamos nos animar no Senhor. Você se lembra quando os amalequitas invadiram o acampamento de Ziglag, a casa, a terra de Davi e seus valentes, levando cativo suas famílias, seus bens? Davi precisou se animar no Senhor. Diz a Bíblia lá que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você está precisando de ânimo, você está desanimado, só tem um lugar onde você vai recuperar o ânimo, é na presença de Deus. Davi se reanimou no Senhor e com autorização divina. É fantástico. Davi não é pastor Miguel. Davi foi o professor da primeira escola de Krav Maga de Israel. Krav Maga é uma luta do exército de israelita. Nós temos um diácono numa igreja Nova Vida Nossa que é faixa preta, não sei se é faixa preta, ele é lá alto, ele é professor de Krav Maga. A última vez que fui pregar lá na igreja, que ele serve como diácono, estava conversando depois do culto com ele estava me dizendo quais são os golpes que se aprende lá no Krav Maga. Fiquei surpreso que a aula de Krav Maga para a mulher, por isso que Krav Maga não tem na Olimpíada. Krav Maga não tem em competição nenhuma essa modalidade de esporte. Por quê? Porque Krav Maga não é um esporte. Krav Maga é uma maneira mais baixa e suja como é que se defende. As mulheres aprendem, não posso nem explicar como é que ela aprende lá. As técnicas de defesa contra estupro, ataque, unhada na cara, mordida, morde a orelha, morde o nariz, enfia a unha no olho, é tudo golpe baixo. Por isso que não tem, mas na Olimpíada, não daria certo, não é verdade? Davi é o cara bom de briga, mas ele fala assim: Senhor, eu vou perseguir eles, eu devo ir, eu vou perseguir o banco, se eu for perseguido, porque Davi não estava com medo. Davi, ele estava se controlando, ele estava se dominando, porque ele foi buscar em Deus o ânimo, porque ele não saiu desesperado e aflito, já que talvez eu sairia. Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Caramba, vamos embora. Não, nem pensa. Mas aí ele pergunta isso para Deus, é fantástico. Deus fala assim: vai lá que você vai dar tudo certo. Vai lá. E ele foi lá mesmo, tapa na cara, arrebentou com todo mundo, trouxe tudo que era seu de volta. Faça como Davi, reanime-se no Senhor, seu Deus. Às vezes você não tem ânimo, porque você fala assim: se fulano me falar, aí eu vou ficar animado. Se a minha mãe me telefonar, não sei o que. Você constrói coisas como se essas coisas realmente fossem te trazer ânimo. E às vezes elas até acontecem, mas tu continua a mesma pessoa. Às vezes aquilo que você projetou até dá certo, aí você, que bom, mas também você não mudou ainda. Porque ânimo só vem do Senhor. Segunda estratégia, nós precisamos seguir as estratégias de Deus. Eu já preguei isso aqui inúmeras vezes nessa igreja. O caminho do Senhor é perfeito, a vontade de Deus é fácil de entender. Nós precisamos seguir as estratégias de Deus. Essa atitude a gente precisa ter. Deus sempre tem um plano estratégico para o seu povo. Sabe esse problema que você está passando? Sabe esse prejuízo que você está tendo? Sabe essa crise que você está passando? Deus tem um plano para isso. Deus tem uma estratégia.
Talvez até essa estratégia está se manifestando e você está mais louco com a estratégia. As coisas estão acontecendo e você só consegue entender que está ficando pior. Você precisa acreditar que por mais trágico, por mais sofrimento, Deus tem uma estratégia, um plano. E o caminho mais curto e o caminho mais eficaz para a vitória, para a restauração, é seguirmos as estratégias de Deus. Em sua primeira investida contra Ai, Josué seguiu o conselho de homens e usou apenas parte da sua força militar. Não, Josué, você lembra da vitória contra Jericó? Lembra? Houve uma certa batalha, né? Mas a batalha foi assim, quando ela aconteceu, que os soldados de Israel tiveram que subir por cima das pedras e tal, mas aquela estratégia inicial foi com um grupo menor. Né? Teve uma logística divina muito estranha, né? Rodear as muralhas, tal. Depois estava um grupo na frente, estava outro grupo mais atrás, fora de todos os padrões. Mas aqui, nessa segunda cidade, Ai, o conselho que foi seguido foi o conselho dos homens. E ele usou apenas parte da sua força. Agora, quando Deus fala para ele, Deus fala para ele, toma contigo toda a gente de guerra. Talvez, mas não precisa, né? Talvez aqueles que deram o primeiro conselho insistissem. Mas poxa. Mas o conselho foi, toma toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Deus ordena a Josué a usar todo o seu potencial de guerra. A estratégia divina tomou por base a derrota anterior, pois Deus nos ensina a transformar fracassos em sucessos. A estratégia que Deus deu a Josué para vencer Ai foi o oposto da estratégia usada em Jericó. E obviamente que Deus tem estratégias diferentes para cada empreendimento da nossa vida. Às vezes o nosso orgulho é porque eu tenho uma experiência com Deus. Eu tenho uma experiência bem-sucedida de Deus. Aí eu não quero mais ficar dependendo de Deus. Aí eu pego aquela experiência e eu vou repetindo ela para outras situações. E não dá certo. Então Deus tem uma estratégia, uma maneira de agir diferente. Às vezes para o mesmo problema, na vida da Maria, Deus usa uma estratégia diferente no mesmo problema, na vida do Antônio. É o mesmo problema. Mas os personagens não são os mesmos. As sogras são diferentes, as pessoas são diferentes, as reações são diferentes. Deus sabe todas essas coisas, né? Então, guarde isso no seu coração. Não confie em estratégias de sucesso. Não confie em estratégias de sucesso. Domingo à noite, eu preguei lá em Lafayette. E eu preparei uma mensagem para pregar aqui para você. Domingo à noite. E o título da minha mensagem que eu publiquei era assim um tipo de pegadinha para as pessoas. Não era um título falso, não era fake, mas era um tipo de pegadinha, não é? Porque hoje as pessoas, nós queremos conquistar, nós queremos a fórmula para conquistar a nossa vitória. Nós corremos para quem levanta e acena uma coisa que você vai conseguir. Enfim, mas não confie em estratégias de sucesso, mas confia em Deus, confia na palavra de Deus, confia no conselho de Deus. Eu já disse isso aqui, muitos pastores me encontram, pastores que eu não tenho muito convívio, e aqui no encontro nós falamos assim, meu bispo. Eu sempre falo, para que me chama de meu bispo se não faz o que eu mando você fazer? Né? Me chamar de meu bispo
da Ibope, né? É, ele, primeiro e único. Aí, nessa reunião do conselho agora, o conselho dá um cafezinho para os pastores. E aí eu fui chegando assim para cumprimentar os pastores, eu estava correndo para ver quem ia fazer isso, aquilo, distribuir as tarefas aqui, os bispos aí. E aí eu cheguei numa rodinha, meus irmãos, tudo bem, tudo bem? E um pastor muito querido meu, muito querido mesmo, muito amigo, falou assim, bispo, uma roda assim, né, de pastores tomando café. Meu bispo, deixa eu beijar o seu anel, me dá a sua mão aqui para eu beijar o seu anel. Rapaz, eu não sei se é de Deus ou se é da carne, eu tenho uns negócios assim meio bate-pronto. Eu falei, rapaz, o meu anel está no pé, está no dedo do pé. Fica à vontade, pode beijar meu pé, rapaz. E aí todo mundo riu, e o irmão riu. Porque às vezes, né, a gente fala uma coisa assim para dizer que você é. E sabe, eu fiz essa pegadinha, e ele foi culpado, porque ele veio me provocar. Mas eu pensei sobre quantas vezes a gente faz isso com Deus, sabia? Você chega para Deus, achando que Deus, Senhor, você talvez entenda um pouquinho, aprenda com tudo que eu estou dizendo, quando a Bíblia diz assim, quando os discípulos falam assim, Senhor, nós te amamos. Jesus falou assim, quem ouve e pratica a minha palavra, esse que me ama. Negócio de eu te amo. Não adianta você dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, e você joga fora o conselho de Deus, e você está seguindo a estratégia não sei de quem, e você está se cercando de conselho humano. Aquele que me ama é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Quem ama o Senhor é aquele que anda no conselho dele. Não é? Eu posso dizer que a minha mulher me ama, porque ela anda no meu conselho. Faz o que eu mando. Porque eu sou um marido tirano, você não sabe, você acha que eu sou bonzinho, mas eu não sou não, eu sou queixo duro. Vou terminar. Terceira atitude, precisamos agir confiantes nas promessas de Deus. Versículo 1, estou começando e terminando o versículo 1. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Ele podia dizer assim, olha que eu já te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. Entregou o rei, entregou tudo. Mas eu acho interessante que Deus falou, entreguei o rei, entreguei o povo, entreguei a cidade, entreguei a terra. Entreguei a terra do reino todo, do Oiapoque ao Chuí, entreguei Brasília, seria como dizer do Brasil, entreguei Temer, entreguei Brasília, entreguei os 200 milhões de brasileiros e entreguei a terra toda. A promessa de Deus não tem nenhuma eficácia se não for acompanhada pela fé. Vou ler para você um texto que está no livro de Hebreus. Ouça, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, essa palavra nessa noite vai acontecer a mesma coisa com pessoas aqui. Porque todos estão ouvindo, mas talvez para alguns não vai ser aproveitada. Por quê? Porque ouviram mais uma mensagem. Porque entraram por um ouvido e saíram por outro. Me atrevo a dizer que alguns aqui não entraram por ouvido nenhum. Estão
aqui, mas a minha voz está apenas como um som. Porque outras coisas estão prevalecendo na mente, de maneira tal que não está nem ouvindo no sentido de compreender o que está sendo dito. Então, Hebreus 4:2. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sem fé é impossível agradar a Deus e receber dele alguma coisa. Não importa o tamanho ou a dimensão do seu fracasso, você pode levantar e recomeçar outra vez. Você pode levantar e Deus restaurar na sua vida, te devolver, como fez com Jó. Você pode se levantar e receber a bênção, o milagre de Deus. Você pode se levantar e você pode receber o Lázaro de volta, morto 3 dias. Você pode se levantar e ouvir a voz de Deus, e crer nesta voz, e ter esta atitude, agir confiado nas promessas de Deus. Nós, os crentes de hoje, temos uma prática de fazer o que a gente quer e dizer que foi Deus que falou. É você que quer fazer isso. É você que quer andar um caminho. É você que quer viver a experiência, sei lá o quê. Ô, querido, que é isso que você está fazendo? Não, pastor, fica tranquilo. Deus falou comigo. É mesmo? Só derrota, só fracasso. Tudo, nada aconteceu, nada. Nenhuma parte daquela palavra foi cumprida. O resultado, fracasso, tristeza. Como que Deus falou? Deus não falou. Então hoje, né, a gente tem esse grande inimigo, que é o nosso orgulho, não é? O velho desejo de ser dono do nosso próprio nariz. Não importa o tamanho ou a dimensão do seu fracasso, Deus pode mudar tudo isso em nome de Jesus. Deus pode te dar vitória. Então somente coloque a sua confiança nele. Anime-se em Deus. Anime-se em Deus. Anime-se no Senhor. E hoje nós precisamos buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Infelizmente, boa parte da igreja está na contramão desse tempo, né? A Bíblia diz que a impiedade vai se multiplicar. E nós estamos vendo. A Bíblia está vendo. Jesus está voltando. Oh, Maranata. Jesus está voltando. Precisamos cantar mais, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Mas você está se santificando mais. Mas você que crê, não, Senhor, o mundo vai seguir o seu curso, irmão. Não é? Mas eu e você precisamos seguir o curso que Deus estabeleceu para mim e para você nesses tempos. De buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de nos santificarmos mais, de não nos contaminarmos, não é? Quantos de nós hoje iríamos chegar para Daniel e falar assim: deixa de ser bobo, rapaz, que bênção, isso é bênção de Deus, rapaz. Deus tirou você do Egito, rapaz, do Egito. Deus tirou você lá de Israel, trouxe para cá, para a Babilônia, está na mesa do rei. Você sabe que quando a Bíblia diz de carnes gordas, você sabe de que carne está falando a Bíblia, né? A carne que era sacrificada era de picanha. Era carne com aquela lapa de gordura. Como é que é, irmão? Quem gosta de churrasco? Gosta de churrasco? Quando a gordurinha começa a queimar, como é que é, irmão? Um anzol, já percebeu isso? Um anzol pega seu nariz assim, você... Não é? Daniel, rapaz, Deus permitiu, rapaz. Relaxa e aproveita. Mas Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Talvez todo mundo dissesse assim: isso é bobo, bobo.
otário, que é santinho, muito espiritual. O que ele está pensando? Talvez Daniel não tivesse apoio da igreja hoje, da igreja que ele fosse membro. Todo mundo ia pressionar ele para ele. Eu queria estar no teu lugar. E você sabe que se Daniel se contaminasse, ele jamais seria a segunda pessoa mais importante naquela nação. Ele nunca ia ocupar aquela posição. Aí nós, os crentes, né, de hoje, eles dizem assim que o pretexto é que eles estão correndo atrás das bênçãos. Eles estão se permitindo, que é para alcançar aquela posição mais elevada. Esse ano tem eleição, esse ano eu estou pior. Você sabe que a Nova Vida é fechada, não é? Para essas coisas. Uma irmã aqui que falou comigo, meu marido não é da igreja não sei se ele é de outra igreja. Você sabe, meu marido vai concorrer não sei o que lá. Eu falei assim, coitado dele, Deus tenha misericórdia dele. Deus tenha misericórdia dele. Não é? Hoje se alguém falar comigo assim, bispo, tal, aqui, rapaz, está amarrado, eu estou quase no limite, eu vou orar para não ganhar. Se for crente, então, pode deixar comigo que eu vou orar de dia e de noite para ele ser um fracasso total. Não, mas o senhor não entende nada, a gente tem que ter gente. Meu irmão, a gente tem que buscar Deus e se santificar. E deixa que Deus vai botar você onde Ele quer botar. Porque se Deus quiser te colocar, Ele vai colocar. Deus não é como eu e você. Deus não joga jogo de ninguém. Deus só faz aquilo que está estabelecido por Ele mesmo. Deus só opera na sua vontade, no seu plano. Deus não tem que jogar o jogo dos outros. Ele é Deus, soberano, Senhor. Ele exalta e Ele abate, Ele levanta, Ele é Deus. Então por que você está se permitindo animar com os outros? Os outros estão dependendo que você se anime em Deus para poder ajudá-los. Os outros estão dependendo que você se anime em Deus para poder dar esperança para o coração deles. Para você dizer assim, faça como eu. E Deus vai te dar a vitória. Amém, amado irmão? Fique de pé comigo. Não tenha medo. Então você tem que tomar uma decisão antes de sair dessa igreja nessa noite. Você tem que tomar uma decisão. Tem que ter fé e tem que tomar uma decisão. Não tenha medo e não se desanime. Você sabe como é que você não se desanima? Sabe? É quando você contraria a atitude e a decisão que o desânimo quer impor a você. Nossa, estou tão arrasado, tão triste, nossa, não tenho nem força para ir na igreja. Eu não tenho ânimo, a gente usa essa palavra, né? Não tenho ânimo, não tenho vontade, não tenho disposição. Contraria isso. Não, eu vou. Poxa, eu queria muito ir na madrugada com carinho. Amanhã, mas amanhã eu vou na madrugada com carinho. E você vai orar como nunca você orou. E você vai dizer, Senhor, me usa nessa madrugada com carinho, Pai. Ânimo. Se você orar... O problema, irmão, é porque a gente não ora para buscar ânimo. A gente só ora para Deus resolver o problema. A gente não ora para pedir a Deus ânimo para ir lá. Ô meu filho, não tenha medo e não te desanime. Pega todo mundo, vai lá em Ai. Eu já te dei o rei, eu já te dei a cidade, eu já te dei a terra, eu já te dei tudo. Aí nós somos um tipo de crente hoje
que a gente quer que Deus fala uma promessa para a gente, fala assim, oh, dá para mandar pelo Sedex? A gente não quer levantar, a gente não quer rir, não é? Vamos orar? Não tenha medo. Você veio aqui hoje, Senhor, tem um problema na minha vida. Deus está dizendo para você assim, não se desanime. Para de pensar que nem você está pensando. Para de querer ir dormir, querer se ausentar, se esconder. Não se desanime. Levante e lute, levante e caminhe. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por mim. Eu oro por cada um de nós. Que esta palavra na minha vida e na vida de cada um de nós não permaneça apenas como uma palavra boa que ouvimos um dia na igreja, mas que esta palavra se transforme num estilo de vida. Não tenha medo e não se desanime. Eu vou sempre me animar no Senhor. Eu vou sempre me animar na sua palavra. Eu peço que assim seja. E eu tenho certeza que aonde o meu irmão foi derrotado, foi fracassado, é exatamente ali que ele vai ter a sua vitória. Aleluia, aleluia. Porque para a derrota em Ai não consola a vitória em Jericó. A vitória tem que ser em Ai. A conquista tem que ser em Ai. Para que o teu nome seja glorificado. Para que todos fiquem sabendo que foi Deus, foi o Senhor, através do seu povo. Guarda, protege, sustenta, livra do mal esse teu povo. É a minha oração em nome de Jesus. E que todos digam amém. Vamos cantar essa música, Deus do Impossível. Quando tudo diz que não